Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico em segurança do trabalho e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre ordem de serviço. Obviamente que é um conteúdo voltado para profissionais da área de segurança do trabalho, porém, entretanto, todavia, contudo, é um conteúdo principalmente, esse de hoje especificamente, é um conteúdo principalmente voltado para profissionais de outras áreas que precisam lidar diretamente com a ordem de serviço. Pessoal de recursos humanos, departamento pessoal e até mesmo na contabilidade, muitas vezes precisam lidar com ordem de serviço. E aí, como fazer? Quando entregar? Onde vivem? No que se alimentam? Vamos falar sobre isso agora, se liga! Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante a gente explicar que tipo de ordem de serviço que a gente vai abordar aqui nesse vídeo hoje, beleza? Porque tem a ordem de serviço que é elaborada e é emitida para as atividades do dia a dia dos trabalhadores. Por exemplo, uma empresa que é provedor de internet. Todos os dias, os seus trabalhadores saem da sede, saem da empresa com a ordem de serviço referente às atividades do dia. Por exemplo, o cara sai da sede da empresa com uma ordem de serviço lá dizendo nome do cliente que ele vai atender, qual o serviço que ele vai realizar, qual é o endereço, se é na casa do cliente, se é na rua, qual é o serviço, né? Se é um cliente novo que vai fazer instalação, se é uma manutenção de rede de um cliente que está reclamando que a internet está ruim, enfim. Não é dessa ordem de serviço que a gente vai falar hoje, tá? Essa OS especificamente é a OS técnica liberada para execução de serviços diários. O que a gente vai falar hoje é sobre a ordem de serviço referente à segurança do trabalho. O ideal é que essa ordem de serviço seja o primeiro contato entre um novo colaborador e a área de segurança do trabalho. A grande questão é que, em vários casos, a empresa não tem uma área de segurança do trabalho. E aí essa responsabilidade passa a ser de profissionais de outras áreas, como eu já comentei, recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade, dentre outros. E aí esses profissionais acabam se vendo na responsabilidade de emitir e elaborar um documento que normalmente é responsabilidade da segurança do trabalho. E o fato dessas empresas não terem um profissional dedicado à segurança do trabalho não lhes dá o direito deles não cumprirem a legislação referente à segurança do trabalho. E aí esses outros profissionais precisam fazer essa função para cumprir as normas. Por quê? A ordem de serviço ela é citada em algumas normas, CLT, por exemplo, NR1. Então é um documento que precisa ser elaborado e precisa existir nas empresas. Qual é a importância da ordem de serviço? Ela tem alguns pontos que fazem com que esse procedimento seja importante. Primeiro de todos é você informar ao seu colaborador o que ele vai encontrar pela frente quando ele começar a trabalhar. É você passar informações relevantes para o seu colaborador, como as atividades que ele vai desenvolver, quais os EPIs que ele precisa utilizar, quais são os procedimentos em caso de acidente. Tudo isso precisa constar na ordem de serviço para que o colaborador comece a trabalhar ciente de algumas informações. Segundo ponto, a ordem de serviço é tão importante que pode haver um momento em que ela seja solicitada judicialmente. É comum, às vezes, um colaborador sair da empresa, processar a empresa e a empresa também ter que se defender. E a ordem de serviço pode ter papel fundamental tanto para a acusação quanto para a defesa. Então é um documento que precisa existir e, devido à sua importância, ela precisa cumprir pelo menos dois requisitos. Primeiro de todos é que ela precisa existir de fato, documentalmente falando, beleza? Ah, eu fui contratado agora e o meu patrão já me passou quais são as minhas funções, os EPIs, ele já conversou comigo, já tá de boa. Ou o outro lado da moeda, né? Bom, já conversei com o meu funcionário, já falei pra ele direitinho o que ele vai fazer, quais são os EPIs que ele vai utilizar, tá de boa, tá tranquilo. Não tá tranquilo. Isso não é
ordem de serviço, você não tem como se respaldar juridicamente, assim como o colaborador também não tem como se respaldar juridicamente. Então a ordem de serviço, ela precisa existir para que ambos os lados estejam respaldados, estejam alinhados. Então ela precisa existir como um documento físico, precisa ser documentada, não pode ser algo de boca, beleza? Segundo ponto, ela precisa ser condizente com a realidade, ela precisa ser fidedigna ao dia a dia do trabalhador. Por quê? Porque se o cara faz uma atividade que não consta na ordem de serviço, amanhã ou depois a gente pode ter um problema, certo? Então, todas as atividades que o profissional realiza, todas as atividades que o profissional executa, precisam estar contempladas na ordem de serviço. Passo a passo, tudo direitinho, certo? Então, 2 pontos. Primeiro é que a OS precisa existir de fato. Segundo, ela precisa ser condizente com a realidade. Ela precisa ser fidedigna com o dia a dia do colaborador. Uma outra questão, quando que eu entrego essa ordem de serviço para o funcionário? As normas não são específicas com relação a quando entregar, mas, para quem sabe ler, cabo de guarda-chuva é J. Pensa comigo, se pela norma a ordem de serviço serve para você informar ao seu colaborador quais são as atividades que ele vai executar, quais os riscos aos quais ele vai estar exposto, quais os EPIs que ele vai ter que utilizar, é muito mais prudente e coerente que essa OS seja entregue antes do cara começar a desenvolver as suas atividades, antes de ele começar a trabalhar, certo? Não faz o menor sentido, depois de 1 ano do cara já trabalhando, você vai informar quais são as atividades dele, ele já vai estar sabendo, e você ficou 1 ano sem ter respaldo jurídico documental de que você informou ele disso. Normalmente, as empresas entregam a ordem de serviço antes do cara começar a trabalhar. E essa ordem de serviço, ela é elaborada como? É por função, por nome, em ordem alfabética? Como que eu faço isso? Normalmente por função, porém não necessariamente. Vou explicar. Um exemplo, vou explicar com um exemplo que fica bem mais prático de entender, né? Você pega uma marcenaria com 10 marceneiros. Se todos eles fazem exatamente a mesma coisa, eu posso ter a mesma OS para os 10 funcionários. E aí, nesse caso, vai ser por função. Função marceneiro, porque os 10 marceneiros fazem exatamente a mesma coisa. Se nessa mesma marcenaria eu tenho 10 marceneiros e 5 trabalham na parte de corte, 3 trabalham no outro setor, 1 trabalha no acabamento, cada um fazendo uma coisa diferente, eu vou precisar de várias ordens de serviço diferentes, referente às atividades desses caras. Os 5 que trabalham na parte de corte fazem exatamente a mesma coisa? Então eu posso ter uma OS para esses 5. O cara que trabalha lá no acabamento, ele está exposto a risco diferente, a atividade dele é diferente, a OS dele vai ser diferente também. Pode ser por função, mas é mais prudente que se faça por atividade, porque a gente tem uma variação aí de atividades dentro da mesma função. E aí, várias atividades vão trazer exposições a riscos diferentes, EPIs diferentes, certo? Então a gente precisa ficar atento com relação a isso. Uma coisa que é muito importante é a atualização da ordem de serviço. Pouca gente se atenta a atualizar as ordens de serviço. Vou seguir essa linha, esse exemplo aí da marcenaria, desses 10 marceneiros. O cara que trabalhava lá no acabamento, ele mexia com thinner, com verniz, com produto químico, saiu de lá, foi trabalhar na parte de corte. Faz sentido a OS desse cara ser a mesma? Não, não faz sentido, porque a atividade dele é diferente. Ele vai estar exposto a outros riscos diferentes. Ele vai provavelmente utilizar EPIs diferentes. Então, a ordem de serviço dele precisa ser atualizada. Mudou o cara de função, alteraram-se as atividades, os riscos, precisa atualizar a ordem de serviço. E por último, e não menos importante, talvez seja a parte do vídeo que o pessoal mais esteja esperando, como que elabora uma ordem de serviço, o que precisa constar no corpo da ordem de serviço. Então, antes de mais nada, eu quero trazer a informação de que não existe um modelo de OS. O que existe é uma estrutura onde a gente precisa cumprir alguns requisitos mínimos. E o que eu trouxe, o que eu trabalho, é um trio de trincas. Vocês vão entender por quê. Mas não necessariamente isso é uma regra, beleza? Você pode botar muito mais informações na sua OS. Eu tenho 9 informações na minha ordem de serviço, divididas em 3 partes.
Então, cada parte tem 3 informações, por isso que eu chamo de trio de trincas. Mas a sua OS pode ser mais completa ou pode ser menos, você pode fazer da forma que for mais adequada ao seu negócio. Beleza? No primeiro trio, na primeira parte de trios, nome do colaborador, qual é a função dele e quais são as atividades que esse cara executa no dia a dia. Essa parte das atividades, ela é fundamentalmente importante, ela tem que estar bem detalhada. Por quê? Porque as informações que vão estar inseridas na parte das atividades é o que vai nortear o restante da OS. Ou pelo menos a trinca central ali. Vocês vão entender. Porque depois que eu discrimino todas as atividades, eu vou vir com o meu segundo trio de trincas, que são os riscos aos quais esse trabalhador está exposto. E eu só vou saber exatamente quais são os riscos mediante a descrição das atividades. Pela função, eu posso ter uma ideia, mas eu só vou ter certeza absoluta dos riscos aos quais o cara está exposto quando eu souber exatamente as atividades que ele realiza. Por isso que as atividades, essa parte, né, da OS tem que estar discriminada com muito detalhe. Beleza? Depois, quais são os EPIs que esse cara vai precisar utilizar? Equipamentos de proteção individual, essa parte da OS é muito importante para você se respaldar dizendo que informou o colaborador e para o colaborador se respaldar dizendo que a empresa informa e fornece os EPIs que são obrigatórios para aquela atividade. Por último e não menos importante, nessa trinca, os procedimentos em caso de acidente. Também é fundamental que o cara saiba como agir caso ocorra um acidente de trabalho, ou com ele ou com um colega de trabalho que esteja ali próximo. Ele precisa saber quais são os procedimentos que ele pode vir a tomar em caso de acidente, certo? Para fechar o nosso trio de trincas, o termo de responsabilidade. Sabe aquele texto? Eu, fulano de tal, declaro que li, o que me responsabilizo e que vou cumprir, etc, etc. Tem que ter esse termo lá no final da ordem de serviço para o cara poder dar ciência de que ele realmente leu o que está ali e de que ele realmente tomou conhecimento do que você passou para ele. Então, ele lê a ordem de serviço, estando de acordo, lê o termo de responsabilidade e se responsabiliza por tudo que está naquele documento, certo? Local e data, fundamentalmente importante também, principalmente a data, tem que ter que dia que esse cara assinou a ordem de serviço, que dia que ele recebeu essas informações. E por último, a assinatura dele. Afinal de contas, ele precisa dar ciência em tudo que está naquela OS para que a empresa tenha respaldo de que o cara recebeu e para que ele tenha respaldo de que também foi informado de todas as informações constantes na ordem de serviço. Beleza pura? Como a gente pode ver, a ordem de serviço é um documento muito importante para a segurança do trabalho. E o que é preocupante, nem todas as empresas fazem uso desse documento. E é por isso que a gente veio trazer nesse vídeo essas informações para outros profissionais que não são da segurança do trabalho, mas que precisam lidar no dia a dia com elaboração, emissão, entrega de ordem de serviço. Show de bola? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, algo a contribuir, deixe seu comentário com respeito, com educação, para que a gente possa sempre buscar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento juntos na área de segurança do trabalho. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!